Desde que se instalou em Sergipe a primeira emissora de rádio, a Rádio Difusora, ela era uma rádio oficial do Estado. O governo do Estado, desde sempre, pertenceu aos grupos do PSD, o Partido Social Democrático. Os líderes da UDN não tinham acesso ao rádio. Só quem falava eram as lideranças do PSD. O industrial Albino Silva da Fonseca, udenista, grande líder udenista, poderoso, rico, empreendedor, criou a Rádio Liberdade de Sergipe na década de 50, a primeira emissora de rádio comercial, privada. Mas, logo depois, a UDN assumiu o poder do Estado. E, ao assumir o poder, passou a controlar também a Rádio Difusora, que era a emissora oficial. A UDN tinha agora o controle das duas emissoras de rádio sergipanas. A Rádio Difusora, emissora oficial, e a Rádio Liberdade, a emissora comercial. Desta feita, quem ficou sem voz no rádio foram os PCDistas. O empresário Jorge Leite, também poderoso e empreendedor, se associou ao empresário Augusto Barreto, também PCDista, e juntos, em sociedade, criaram a Rádio Jornal de Sergipe. E o PSD voltou a ter voz em uma emissora comercial. É sobre a Rádio Jornal de Sergipe, a emissora do PSD, a emissora de Jorge Leite e Augusto Barreto, que nos fala o radialista José Ribeiro do Nascimento, o Sodré Júnior. Depois da Rádio Liberdade veio a Rádio Liberdade, era a rádio da UDN. Então começou a fazer frente à Rádio Difusora e a rádio da UDN terminou a UDN derrubando o governo do PSD. Veio do governo da UDN. Então o governo do PSD, com Jorge Leite, criaram a Rádio Jornal. Como não tinha ninguém para cuidar de Rádio Jornal, me chamaram, Ribeiro de Tênis, eu fui para lá. Eu e outros, 60. E aí começamos a fazer a Rádio Jornal. A Rádio Jornal tinha um estúdio, não tinha estúdio, foi feito um estúdio no bairro Industrial, na casa de uma família Leite, e me deram a sala de visita e um quarto para ter a técnica. E nós íamos para lá. Não tinha energia, porque o governo não concedeu energia para lá, era da UDN, não ia conceder. Então, o Jorge Leite mandou um gerador dele para ele formar o gerador e botava a rádio no ar 4 horas da tarde com o gerador. E eu fui para lá. Passei uma temporada boa na Rádio Jornal, criamos a Rádio Jornal. Eu fui dirigir o grupo de locutores, entendeu? Eu digo dirigir toda vez, em todo lugar que eu chegava, eu me sobressaía. Me sobressaía pela abnegação que eu tinha ao trabalho, entendeu? E fui dirigir o grupo de locutores. E formei um quadro de locutores bom, noticiarista, com a Rádio Jornal, tinha os programas políticos. Foi aí que eu me sobressaí mais, porque todo mundo tinha medo. Era uma época difícil, muito difícil. Muitas prisões, muitos espancamentos, muitas desmoralizações na rua. Quem era da UDN, quem era do PSD, morria um camarada da UDN, aí morria outro do PSD, era um problema horrível, terrível. E eu, como não era político, não abraçava política nenhuma, quando chegava um texto político, os locutores se ressentiam. Porque quem ouvia achava que aquele texto era da pessoa que estava lendo, né? Era natural isso na época. E ninguém queria ler. E os diretores, os donos da rádio chegavam e questionavam, né? E eu não tinha problema. Cadê o texto? Pegava, eu vou fazer. E comecei a ler.
e comecei a me projetar como um narrador de texto político. E isso me gerou sérios problemas, porque achavam que eu era partidário. Além de mim, tinha um empresário, que o Café Império, Augusto Barreto. Ele era dono do Café Império e dirigia a rádio, a parte comercial. E tinha a professora Crísio Cruz, que dirigia a parte, não artística, porque ele não, mas ele era um homem letrado, e muito respeitado na época, e ele fazia a parte artística. E aí tinha uma filha desse senhor, desse professor, a Crísio Cruz, Maria Luísa, ela escrevia no jornal a parte social, compreendeu? E então foi para a rádio para fazer a parte social. E ela exigia que eu fosse o locutor comercial dela, porque eu lia os textos dela e ela achava que eu sabia ler melhor do que os outros. Tinha porque a parte social era fofoca, né? Fofoca da sociedade. Tinha um cidadão, eu não me lembro do nome dele, rapaz, eu me lembro do apelido que ele não gostava, Bonequinha, esse aí, Carlos Henrique Carvalho. Esse Bonequinha fazia parte da UDN e a Luísa da parte do PSD. E já viu, né? Degladiavam-se sempre. E tinha muita audiência. Porque depois me desentendi com o diretor, o dono da rádio, Augusto Café Império. Eu me desentendi com ele, não me lembro como, porque eu me desentendi. E não chegamos à via de fato, porque ele não quis. Mas então eu me desentendi e resolvi sair. Porque na rádio e no jornal, até o telefone que se usava lá, o aparelho do telefone, eu levei de minha casa para lá, porque eles não tinham telefone e era difícil adquirir na época um. Eu levei meu aparelho para lá para fazer. Nope.